Graças a Deus. Meus amados, a paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. O Senhor está no nosso meio. Amém? É muito bom estar no Brasil. Eu moro há 13 anos no Nepal, né? E só de tomar esse banho no chuveiro lá no Hotel Pastor, é uma bênção. E a gente vive uma cultura totalmente exótica, totalmente diferente do Brasil. No Nepal se fala o nepalês, mais 124 dialetos. E é um país pequenininho, tamanho de Sergipe. Entre os maiores gigantes da Ásia, o norte fica a China e o sul fica a Índia. E dentro do Nepal mora 100 mil tibetanos e mais de 1 milhão de indianos com as suas culturas, com as suas religiões, com as suas crenças. E dentro do Nepal se adora mais ou menos 30 milhões de deuses. E eu já vi Deus, tudo quanto é que vocês podem imaginar. O Deus martelo, o Deus foice, o Deus da dor de dente, Shiva, Ganesh, Deus elefante, Deus rato. Tudo é deuses para ele, tudo é deuses para ele. Eles acreditam que tudo é movido pelos deuses. E porque tudo é movido pelos deuses, todas as manhãs os hindus oferecem as suas oferendas aos deuses. E muitos deles fazem suas oferendas para aplacar a ira dos deuses. Então eles acreditam que o mundo é girado pela direção dos seus deuses. E a gente lá está tão acostumado com os demônios que parece que a gente nem sente mais. Mas às vezes as pessoas saem do Brasil, vão lá para o Nepal, acabam passando mal por causa da opressão maligna. E eu vou falar algo para vocês. Se o Nepal é opressão maligna, eu digo para vocês, a Índia é 20 vezes pior. Porque é um país de 1 bilhão de pessoas adorando os deuses. 1 bilhão de pessoas. E nós atravessamos a Índia de ponta a ponta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Com experiências tremendas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar para vocês rápido, né? Meu nome é Antenor. Na verdade, quem esteve aqui de manhã cedo, levanta a mão. Então tem que me apresentar mesmo, pastor. Meu nome é Antenor. Na verdade, minha mãe ia colocar o meu nome de Alexander. E o meu pai, naquela época, gostava de beber uma cachaça, uma caipirinha, 3 fazendas. Nem sei se tem aqui no Brasil mais. Gostava de beber uma cachaça e ele foi lá no cartório para colocar o meu nome. E ele chegou lá a colocar o nome do meu filho. E, rapaz, esqueci. Aí o rapaz lá do cartório falou, Antenor? É isso aí mesmo. E quem estudar um pouco a palavra Antenor, o Antenor, ele foi um dos soldados de Perseu, da Grécia Antiga. Houve um soldado, que ele estava numa batalha lá de Perseu, na Grécia, e ele viu um soldado ferido. E esse soldado não estava aguentando na guerra. E aí, esse soldado veio e falou, você não pode brigar nessa guerra, porque você está ferido. E aí esse soldado, vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar você da guerra e eu vou lutar no seu lugar. E na batalha de Perseu, esse soldado de linha de frente, ele venceu a guerra. E o Perseu descobriu a história desse soldado. E colocou o nome nele de Antenor, que significa aquele que luta pelos feridos. Nem meu pai sabia, mas era plano de Deus. Na idade, eu vou contar uma série de coisas para vocês, um monte de experiências, vocês vão ser bombardeados de experiências que Deus está fazendo nos 4 cantos da terra. Amém? Amados, e venho de uma família muito grande, 9 irmãos, meu pai naquela batalha para nos alimentar,
E eu lembro que antigamente tinha um lugar onde meu pai fazia as compras chamado Venda. Era um armazém pequenininho, onde a gente ia lá e meu pai comprava a comida do mês. 30 quilos de arroz, 30 de feijão, tanto de batata, que é 9 meninos, né? Então era muito gasto tal, e nós fomos crescendo, graças a Deus. E na idade de 17 anos, eu tive uma experiência com Deus. Você quer escutar? Quem já comeu rã aqui, levanta a mão. É bom? É bom, né, amados? Quem nunca comeu rã aqui, levanta a mão. Pastor, faz churrasquinho de rã aqui para o povo aqui. É bom, amados, não tema, crê somente. Só não pode dar sapo, viu? Tem que fazer de cinzir os bichos. Aí, amados, eu com 17 anos estava um dia num rio pescando rã. E como eu estava pescando rã, eu lembro que naquela noite, era uma noite de lua cheia. E eu não sei porquê, naquele dia eu não pesquei nenhuma rã. Eu parei, sentei em frente ali do lago, ali onde eu estava pescando, olhei aquela lua cheia, muito linda. E eu falei, puxa, que lua linda. Há um Deus que criou tudo isso, mas eu não conheço Ele. Eu lembro que naquela idade, aos 17 anos, eu falei, Deus, eu não te conheço, mas um dia eu vou te conhecer. E saí daquele lugar. Eu saí daquele lugar determinado a conhecer Jesus, a conhecer a Deus. E como eu não conhecia muito bem a Deus, a primeira coisa que eu fui estudar era sobre espiritismo e magia negra. Então eu li diversos livros de magia negra, como o livro de São Cipriano, Maleu Maleficarium, os livros dos espíritos, de Allan Kardec. Eu li muito livro de espiritismo. Fui me envolvendo com candomblé, Umbanda, e comecei a levar a minha vida ali, fazendo sacrifício para os deuses, oferenda, conversando com os demônios. E eu lembro que certa vez, o diabo manifestado num pai de santo chegou para mim e falou, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu falei, que aliança que você quer fazer comigo? Eu quero cortar o seu pulso, vou cortar o meu pulso, quero fazer uma aliança de sangue contigo. Eu falei, não, obrigado, não preciso disso. Mas eu quero. E veio com a faca para cima de mim. Possesso ali, um homem ali, não quero, não quero. E insistiu, eu falei, não. Contigo eu não tenho aliança, não. Depois de um ano ali envolvido com os espíritos, eu saí e fui para a Igreja Católica Romana, onde eu fiz catecismo. E quando eu comecei a fazer catecismo, eu tinha muita sede de Deus. Eu lembro que eu lia a Bíblia atrás de Deus. Num dia, eu li 150 capítulos da Bíblia. Num dia. 150 capítulos da Bíblia, eu lembro. Eu gastava o dia inteiro lendo a Bíblia atrás de Deus. O Deus que eu não conhecia. Era o Deus desconhecido para mim. E eu lembro, amados, que eu lia tanto a Bíblia que eles me chamaram, teve um dia que o padre me chamou de crente. Eu falei, eu nem sabia o que era crente na minha vida. Aí, amados, chegou um momento na minha vida que eu via que ali não era mais o meu lugar. Eu saí da Igreja Católica Romana e eu fiquei sem religião, somente estudando filosofia, estudando um pouco sobre outras religiões. E num belo dia, eu ouvindo um homem pregar numa rádio, em 1987, eu fui visitar essa igreja, que era a Igreja do Evangelho Quadrangular naquela época. E eu lembro que naquela época eu estava lendo o livro de Atos. E quando eu cheguei naquela época lá na igreja, existiam muitas pessoas libertas, demônios, curadas. Eu falei assim, puxa, esse Deus dos crentes é um Deus vivo. De repente é o Deus que eu estou buscando, eu não conheço Ele. E eu comecei a ir naquela igreja, eu comecei a me interessar por aquilo, comecei a escutar e lendo a Bíblia, comparando se era verdade aquilo. E o Espírito Santo começou a me convencer, ao ponto que um dia eu peguei uma Bíblia que eu tinha, uma Bíblia católica desse tamanho, azul, tinha a imagem da Aparecida do Norte ali. Eu grudei aquela Bíblia, eu subi nas montanhas, na Serra do Itapetí, Mogi. Eu lembro quando eu abri a Bíblia, o primeiro versículo que caiu foi o seguinte: Filho meu, dá-me o teu coração. E eu lembro, amados, eu de Bíblia aberta no meio da mata,
Eu cacei muito aí nas matas aí. E eu lembro, eu abri a minha Bíblia e caiu esse versículo. Eu falei, Deus, eu te busquei em muitas religiões. Te busquei em muitas filosofias. Mas agora eu sei quem tu és. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quando eu disse isso, amados, eu tive uma visão. Eu vi um homem descendo do céu, muito manso. É uma forma corpórea, e entrou dentro de mim. Veio bem suave assim. Era o Espírito Santo vindo sobre mim. E quando eu senti Deus entrando dentro de mim, eu senti todos os meus pecados sendo perdoados. Entrou uma alegria tão grande, amados, naquele momento ali de conversão, que eu saí correndo no mato para me contar para minha família o que aconteceu comigo. E eu cheguei lá, mãe, meus irmãos estavam lá, mãe, você não sabe o que aconteceu comigo? Minha mãe falou, fala, meu filho, cozinhando lá com meus irmãos lá. Eu conhecia Jesus. Ela me falou assim, mas todo mundo conhece Jesus? Falei, não, é diferente. É diferente conhecer Jesus na mente, ter informação quem é Jesus, e conhecer Jesus por experiência. Não é totalmente diferente, amados? É diferente. E quando eu conhecia Jesus, a primeira coisa que eu fui fazer é pregar o evangelho. Comecei a levar os meus irmãos para Cristo, comecei a levar o vizinho. Amados, comecei a levar muitas pessoas para Jesus. Estava indo sozinho na igreja, depois meus dois irmãos, depois levamos um traficante para Jesus, chamado Márcio Carneiro, e usamos o ponto de tráfico dele para levar outras pessoas para Cristo, ao ponto que nós estávamos chegando 35, 40 jovens, indo para a minha igreja, para a igreja lá. E tivemos experiências tremendas. E Deus, na idade de 18 anos de idade, Deus me deu um sonho. Eu lembro, amados, que eu estava andando um caminho, vi uma pedra, e tinha um nome escrito dourado nessa pedra. E aí eu tentei traduzir aquele nome, mas eu não consegui naquele sonho. E eu acordei. E naquela manhã, não sei porquê, eu subi naquela região de Bertioga, tem um sítio lá de uma missionária lá, uma mulher intercessora, e eu fui lá orar no sítio dela. Fiquei a tarde inteira orando. Quando chegou assim, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, ela me chamou falando, Tenor, vem tomar um café comigo. E eu fui tomar café com ela, e tinha um monte de irmãs ali, de Curitiba, eu lembro até hoje. E de repente, aquela irmã começou a profetizar. E veio na minha frente, e falou para mim, sabe do sonho que tu tivesse ontem, sobre a pedra com o nome escrito de ouro? Eu fiquei impressionado, porque não contei para ninguém. E aí o Senhor falou assim, das 7 pedras que nasceram do ventre da tua mãe, uma eu vou jogar para as nações. Amados, dá 18 anos, eu escutei essa profecia. E a primeira coisa que eu pensei, não era eu, é o meu irmão que ama missões, não era eu. O tempo foi passando e Deus começou a falar comigo sobre missões. Amados, olha, eu vou te contar, quando Deus começou a falar comigo com 18 anos de idade, Deus começou a falar comigo. E eu saí para missões com mais de 35 anos de idade. Eu não sabia o que era missões. E na minha vida eu sempre gostei de estudar, principalmente línguas e culturas. Estudei 26 idiomas na minha vida. Lecionei 13. E sempre amei culturas. Sempre amei culturas. Mas eu não sabia. Era Deus trabalhando na minha vida sem eu saber. E eu sempre amei algo muito. É orar pelas nações. É orar pelos povos. E eu subia nas montanhas sozinho orando pelos povos da janela 1040, porque eram 8.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. E eu hoje tenho experiência de pregar Jesus para pessoas que nunca ouviram na vida a palavra Jesus, igreja ou Bíblia. Vocês podem imaginar isso? Nunca ouviram. Eu fui em lugares pregar o evangelho que pessoas tiveram visão de anjos falando para ela, para ir no lugar X, aonde eu estava pregando o evangelho. Elas vieram falar, olha, eu tive um sonho, que veio um homem de branco, falou assim, assim, assado, para mim vir, que você tem uma mensagem para mim. E durante todo esse processo, chegou um ponto na minha vida,
um pouco da minha vida, não, eu vou encurtar um pouco meu testemunho, que eu estava trabalhando numa multinacional, era um pastor auxiliar da nossa igreja de mais 1.000 membros, era noivo, construí minha casa para casar, estava levando uma vida que era uma bênção. Ganhava bem, tinha uma escola de idiomas, mas num certo dia, eu orando, lá no Vale da Bênção, para as nações, o Espírito Santo falou para mim, pode parar de orar, porque tu sabes o que eu quero de ti. E eu entendi que Deus estava querendo me dizer, tudo que você tem, renuncia. E eu renunciei a tudo que eu tenho, amados. Dei a minha casa para minha ex-noiva, se separamos porque eu tinha chamado, ela não queria saber de chamado. Larguei a igreja onde eu estava trabalhando, o emprego, que as pessoas falam, você é maluco, Antenor. Eu falei, eu sou maluco sim, mas maluco por Jesus. E amados, e quando eu parti para a missão, eu vou falar algo para vocês, foi só misericórdia de Deus, porque ninguém queria me apoiar. Ninguém queria me apoiar. Ninguém. O que Deus fez, Deus foi muito misericordioso. Eu comentei hoje cedo. Eu orava para as pessoas desempregadas, e as pessoas desempregadas arrumavam emprego, e depois elas começavam a me abençoar no campo missionário. Deus começou a fazer isso comigo. Então era mais ou menos Deus querendo dizer, eu vou te sustentar através de pessoas que você menos imagina. Saí para o campo missionário, estudei 1 ano missiologia, 1 ano morei na Bolívia, preguei para os quechuas. Depois de 1 ano, eu vim para São Paulo, morei na Liberdade, Galvão Bueno. Preguei 1 ano para chinês. Ô, raça difícil de converter chinês, viu? Mas ganhei 6 chineses para Jesus. Pregando toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Voltei, quando estava, depois do 3º ano de missiologia, a missão chegou e falou para mim assim, agora você está preparado, pode ir para onde você quer ir. Eu falei, agora eu quero ir para onde? Quero ir para as nações. Mas eu estava orando. Para onde, Deus? Eu queria ir pregar o evangelho na Índia. Eu até estudei hindi naquela época. Amados, aí num belo dia, eu lá, deitado lá no quarto dos seminaristas, um irmão estava lendo um livro chamado Menina dos Olhos de Deus, a história de um pastor brasileiro que trabalha resgatando as meninas que são traficadas para a prostituição. O irmão pegou o livro assim e falou, Antenor, eu li um livro muito interessante, se você quiser ler. E ele jogou o livro assim, ó. O livro atravessou o quarto e caiu bem na minha barriga. Pá! E eu li um livro de 38 páginas, eu li, primeira vez que eu li um livro falando sobre o Nepal. Eu nunca tinha ouvido falar do Nepal na minha vida. E eu li o livro naquela noite. Naquela noite eu tive um sonho, que eu entrei numa igreja de pedra, tinha umas senhoras reunidas perto do altar, e uma das senhoras saiu do meio daquele povo, do meio daquelas senhoras, veio na minha direção, essa senhora estava vestida de hindu. E ela veio e falou para mim, tu és o homem de Deus que o Senhor falou que nos enviaria? E ela falou em nepalês, e no meu sonho eu entendi. E eu não tinha estudado nepalês antes. Eu falei, sim, sou eu. E eles começaram a glorificar Deus, e eu acordei. Aí eu falei, nossa, é coisa da minha cabeça, né? Eu li um livro, agora tinha um sonho, é coisa da minha cabeça. Mas eu fiquei assim, dentro de mim, meio queimando meu coração. Falei, Deus, se tu és o Deus que quer me enviar para o Nepal, o Senhor pode falar comigo. Deus fala ou não fala, amados? Eu falei, amém, o Senhor pode falar comigo. Eu guardei no meu coração. Passado algumas semanas, ou 2, 3 semanas, eu não lembro direito, né? Não sou muito bom de datas. Eu estava saindo lá do meu treinamento da missão, a secretária me chamou, ela estava sentada em cima, ela estava sentada em frente de uma mesa, cortando rascunho, que devia ser xerox de livros missionários. E ali devia ter ali uns 1.000 ou 1.500 rascunhos, papeizinhos brancos. Ela enfiou a mão, arrancou um papelzinho e me deu com o número de um pastor que ligou para mim. Aí eu fui lá, ligar para o pastor, naquela época era o orelhão, usava ficha telefônica. Tenho 50 anos de idade, amados. Ficha, hein? Usava ficha para conversar com o povo lá.
E aí estava conversando com os irmãos, com o pastor lá de São Paulo. E aquela irmã, ela pegou um papelzinho, escreveu o telefone do pastor, no meio de 1000 papéis, ela pegou um só e me deu. E eu lá conversando com o pastor Cláudio, eu lembro até hoje, pastor Cláudio, quando eu pego o papelzinho assim, com o número do telefone, eu viro o papelzinho que está escrito atrás. Estava escrito assim: e você já orou pelo Nepal hoje? Aí, amados, eu falei, não, mas é coisa da minha cabeça, não é possível. Tem o som do Nepal, depois... Eu falei, Senhor, o Senhor pode falar mais uma vez comigo? E orando, eu estava pedindo direção para Deus, para qual país eu deveria ir pregar o Evangelho. Amados, e num certo dia, eu entrei numa biblioteca, lotado de livro lá. Tinha livro do solo até o teto de livro. Eu entrei naquela biblioteca sozinho. Caiu um livro na minha cabeça. Sozinho. O livro caiu na minha cabeça e caiu no chão e abriu bem no meio. E sabe o que estava escrito? Reino do Nepal. Amados, não é possível que a palavra Nepal começou a me seguir. Eu fui perseguido pela palavra Nepal. Ao ponto que eu casei com uma nepalesa e tenho 2 filhos nepalesinhos agora. Amados. Mas não acabou aí, não. Eu falei, Deus, o Senhor pode falar mais uma vez comigo? Porque é muito sério, amado. Missão é muito séria, principalmente transcultural. Terminei meu treinamento, eu fui lá na minha casa, lá, minha mãe me recebeu, meus irmãos me receberam, muito contente, depois de um ano de treinamento. E aí o Márcio, esse irmão aí que eu levei para Cristo, falou, Antenor, vamos lá em casa, tem um culto lá à noite, lá, queria que você fosse pregar. Eu falei, não, Márcio, eu acabei de chegar de viagem, estou muito cansado, queria ficar hoje aqui. Amados, eu almocei, eu jantei, tomei banho, fiquei lá com a minha família. Quando foi lá para as 9 horas da noite, falei, puxa, né? Um ano sem ver esses irmãos, eu vou dar um pulinho lá, eu vou dar uma cumprimentada neles, né? Amados, quando eu fui lá, o culto já tinha terminado. Quando eu entrei assim na cozinha dele para comer um pedaço de bolo, tinha uma senhorinha sentada lá na igreja. Digo assim, na casa dele. Devia ter uns 80 anos de idade, uma senhorinha bem simples, com o cabelo bem branco, bem humilde, aquela senhora comendo aquele pedaço de bolo, mas era uma profeta de Deus. Né? E é interessante que o profeta que é profeta, ele não fala para os outros que ele é profeta. Ele fica quieto. Né? Quando a pessoa fala assim, eu sou profeta, isso aí não é profeta não, viu? Eu entrei assim, a senhora comendo bolo lá, olhou para a minha cara assim e falou assim, ops, irmão, vem cá. Atravessei a cozinha. Deus me deu uma visão. Posso te contar? Falei, pode. Eu já pensei, só falta vir o Nepal de novo. Ela falou, olha, quando você entrou na cozinha, o Espírito Santo me deu uma visão, gostaria de compartilhar contigo. Eu vi você atravessando o oceano, e indo para um lugar onde existem as maiores montanhas do mundo para pregar o Evangelho. E eu pensei, as maiores montanhas do mundo é no Nepal. Incrível. Eu quase falei para a senhora, pega leve. E Deus continuou falando comigo ainda, amados. E hoje eu estou no Nepal há 13 anos pregando o Evangelho. Amém? Me aconteceu muitas coisas, né? Eu cheguei no Nepal, eu morei 5 anos sozinho. Quando cheguei no Nepal, eu não falava nepalês, né? Eu vou falar, por exemplo, João 3:16 para vocês em nepalês. Kinabane parmeshole sansare asto prenga no bayo ki uha matra putra dino bayo ta ki uha bishwagane nas naros taratiasli anand diban paos. Isso aqui é o nepalês. O nepalês ele é tão complexo que, por exemplo, se eu quero colocar a comida sobre a mesa, você fala, eu mesa sobre comida, colocar, quero. Você está me entendendo? Tudo é o inverso.
Então, se eu quero pregar o Evangelho de Jesus, amados, é tudo o inverso. E às vezes eu chegava no Brasil e eu falava, ô mãe, a senhora café agora vai preparar? Pô, por que você está falando assim? É por causa da estrutura da língua. Amados, e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, ok? Você pode colocar aí experiências? Minhas maiores experiências com Jesus Cristo. Graças a Deus. O Senhor está aqui no nosso meio, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou contar algumas experiências que nós tivemos no Nepal, algumas experiências que nós tivemos na Índia, e vocês vão saber um pouco da nossa história, ok? Então, alguns lugares que eu fui pregar o Evangelho aqui, você quer abrir o PowerPoint? Ok, yes. Ok, alguns lugares que eu fui pregar o Evangelho, nós tivemos que andar 5 dias para chegar em alguns lugares. Por exemplo, fui pregar num lugar chamado Gundruk. Nós andamos 130 quilômetros a pé para chegar nesse lugar. 5 dias. Teve um lugar que eu fui pregar o Evangelho que eu andei 11 dias para me chegar lá. Porque não tem estradas, é subir na montanha. Então, só a misericórdia de Deus mesmo, né? Aí, dá o próximo slide. Dá um clique aí para dar o próximo. Nós não tanto ao ponto que os pés sangravam mesmo usando sapato. De tanto que nós estávamos andando. Era 5 dias andando. Detalhe, 5 dias andando, depois tinha que voltar. Então foi 9 dias andando, mais ou menos, para mim chegar, pregar o Evangelho de Jesus em lugares não alcançados, que é onde a igreja precisava chegar para falar de Cristo. Amém? Dá outro clique aí. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu cheguei quebrado, amados. Quebrado mesmo. 5 dias andando. Eu não aguentava ficar em pé nesse lugar aí. Sabe o que fizeram comigo? Me pegaram. Quando as pessoas me olharam, falaram, mas esse camarada aqui que veio orar para a gente ser curado, o camarada está mais doente do que a gente. Você acredita que quando eu deitei no chão, eu não conseguia levantar o pescoço? Me pegaram lá, que nem um não sei o quê, me deixaram num paiol de milho lá, falaram, amanhã tem culto, amanhã a gente acorda você. Amados, o que tem paiol de milho na roça? Que bicho que tem? Fala para mim. Rato. Você imagina eu deitado lá, sem conseguir mexer o pescoço, de tanto cansado. E eu escutei aquele barulho assim, aquele barulho tudo na minha volta, lá, tal. Quando eu acendo a luz assim, amados, olha só, falei em a luz e acendeu. Glória a Deus. É confirmação. Quando eu acendo a luz assim, nos cabros assim, todos os ratinhos ali, amado, devia ter uns 200 ratos ali. E todos eles com o rabinho desse lado e olhando para mim. Que nem um coral, amados. Eu estava tão cansado que eu olhei toda aquela rataiada no chão em volta. Eu falei, vocês podem me comer vivo que eu não vou acordar. E no outro dia eu acordei. E eu fui pregar o Evangelho nesse lugar aqui. Vieram mais de 1000 pessoas. E aconteceu tanto milagre nesse lugar que eu vou contar um só, que não dá para me contar nessa noite, que é muita coisa que aconteceu. Mas eu falei para o povo, para eles abrirem um espaço para mim sair pregando entre eles. E quando eu estava andando no meio do povo, uma senhora grudou a minha perna. E eu não sei porque a senhora grudou na minha perna, e eu fiquei puxando aquela mulher, assim. Então, uma hora que eu puxei assim, eu falei, por que essa mulher grudou na minha perna? E continuei pregando ali, pastor. Ali, amados, comecei a pregar. Vamos orar pelos enfermos. Quando o povo se colocou em pé, amados, se manifestou um demônio numa senhora. O demônio veio correndo, veio na minha direção e falou comigo em português. Jesus aqui?
Eu falei, aqui e até na última tribo não alcançado da terra. O povo ficou tão impactado com a mensagem que dezenas e dezenas de pessoas se entregaram para Jesus. Aí vocês vão falar, mas por que a mulher grudou a sua perna? Quando eu estava orando pelos enfermos, um pastor chegou para mim e falou, sabe aquela mulher ali que grudou a sua perna ali? Eu falei, sim, eu sei. Por que ela grudou na minha perna? Sabe o que aconteceu com ela? Alguém falou para ela assim, se tu segurar nele, porque ele está pregando Jesus, Jesus vai te curar. Quando ela grudou a minha perna, ela tinha a mão mirrada, 12 anos de mão mirrada, a mão dela voltou ao normal. 12 anos. E começamos a orar, e começou Deus a fazer coisas tremendas. Existe um desejo muito grande do Senhor de se manifestar às nações, amados. Amém? Dá mais outro clique aí. Por exemplo, essa mulher aqui, ela vomitou uma pedra. Quando nós estávamos orando, essa mulher aqui, ela vomitou uma pedra, que é resultado de bruxaria. Quando ela vomitou a pedra, eu estava pregando numa montanha, que as pessoas vieram na minha volta e falaram assim para mim assim, o que é essa pedra aí? Eu nunca vi alguém vomitar uma pedra. Eu falei, nem eu. E porque aquela mulher vomitou aquela pedra, pelo poder de Cristo, as pessoas aceitavam Jesus ali. Vocês estão tão quietinhos hoje. Glória a Deus. Amado, certo dia eu estava numa vila, pregando Jesus, eu entrei num lugarzinho ali, numa casa de chá, para tomar um chá. Eu e minha esposa. E eu vi uma senhora andando na rua, soluçando. E eu vi que a mulher veio lá de cima, e passou do lado assim do lugar que está tomando chá. Eu nunca vi alguém soluçar tanto assim, né? E aí, como eu estava conversando com os pastores ali, tomando chá, minha esposa estava ali, eu enfiei minha cara para fora do barzinho lá, eu falei assim, ô senhora! E a senhora olhou para trás, tinha outra senhora junto com ela. Eu perguntei para ela assim, por que a senhora está soluçando tanto assim? Aí as duas vieram, né, no bar onde eu estava tomando chá, e a outra senhora falou assim, ela está soluçando há 2 anos. Ela dorme soluçando, toma banho soluçando, tenta comer soluçando, e já procuramos todo especialista, e ninguém consegue resolver. Porque eu estava falando com ela em nepalês, um estrangeiro conversando em nepalês, atraiu a curiosidade do povo. E as pessoas começam a se reunir em volta ali do barzinho onde eu estava tomando chá. E eu falei para a senhora, eu sei qual é o seu problema. Aí outra moça que estava junto com ela falou assim, qual é o problema? O problema é que tem um demônio na sua vida. E Jesus pode te libertar. Você quer ser liberto por Cristo? A mulher assim, quero. Quando a mulher sentou do meu lado assim, amados, e já tinha umas 20 pessoas em frente do bar assim, eu falei assim, Jesus, toca nela. Manifestou na hora o demônio. Falei, demônio, tu pega esse soluço, some daqui e nunca mais volta. Em nome de Jesus. A mulher, daqui a pouco ela parou assim, olhou assim para mim, Jesus me curou. Eu não estou soluçando mais. Eu não estou soluçando mais. Amados, e por causa disso, um monte de pessoas estavam em frente do bar lá. Eu falei, olha, o que Jesus fez para ela? Jesus é o Deus vivo. Amém. E ela chegou para mim e falou, estrangeiro, Bideshi, né? Eu quero o teu Deus Jesus. Dá mais outro clique aí. Eu trabalhei evangelizando tibetano. Amados, estudei 2 anos tibetano numa faculdade e eu pregava evangelho nos monastérios, tanto do Tibete como do Nepal. Eu tive experiência de orar por monges que foram curados por Cristo ali. Eu fazia tráfico de Bíblia para os monastérios do Tibete e da Índia. Experiências tremendas, que não dá para me contar tudo. Mas esse tibetano aqui, ó, ele estava com a camisa do Brasil, escrito Brasil ali, olha. É um monge, esse homem aqui. Quando eu cheguei para conversar com esse tibetano, ele olhou para a minha cara, Zico, Sócrates,
Foi falando todos assim, os jogadores do Brasil. E eu falei, Jesus, você já ouviu falar? Joga na direita ou na esquerda? Nunca ouviu falar de Jesus, mas de toda a seleção brasileira ele já ouviu falar. Dá uma tu clica aí, amados. Amados, essa experiência eu contei hoje cedo. Numa região onde nós pregamos o Evangelho, amados, o Espírito Santo falou para mim orar para os surdos. Eu nunca orei por surdos na vida, antes. Mas eu não sei o porquê que neste dia, a primeira cruzada que nós realizamos em público foi aqui numa montanha. As pessoas foram curadas, o ouvido dos surdos abriam. E as pessoas ficavam surpresas. Eu falava, você está me escutando? A pessoa, eu estou te escutando. Era Deus curando as pessoas ali. E um dos casos, muito assim, que não me chocou, fiquei surpreendido, um jovem surdo dos 2 ouvidos, eu orei por ele não foi curado. Ele não foi curado por Jesus. E a família muito triste, porque ele era jovem, ele estava escutando, depois de uma certa idade, ficou surdo. E eu falei para ele, né, tentando falar em sinais, que Jesus te tocou. Ele foi embora. Naquela noite, ele sonhou que ele viu uma borboleta saindo do ouvido dele. Quando ele acordou assim, o ouvido direito estava aberto, ele começou a escutar os sons, perfeito. E no final daquele outro dia, o outro ouvido abriu totalmente. Ao ponto que ele, por causa desse testemunho, toda a família veio para Cristo. Dá mais um clique aí. Amados, esse homem aqui é um paralítico que Jesus curou. Esse homem aqui, ele não andava. Quando eu vi esse homem numa vila, eu estava pregando o evangelho numa vila, eu falei, olha, eu vou estar orando pelos enfermos num lugar e tal, o senhor pode vir? Aí a esposa dele falou, não, ele é paralítico. Não dá para a gente ir, não. Eu falei assim, leva ele, que Jesus pode te curar. E quando estava voltando para a casa do pastor, eu falei, rapaz, como que a gente é pirado, né? Missionário é pirado, né? Não é meio pirado missionário? Quando que eu falo que Jesus vai curar o homem com um homem paralítico? Só fé, né? E eu lá orando para as pessoas ali, trouxeram o homem paralítico. Colocaram ele na frente. Quando eu fui orar por ele, o Senhor falou, não, ele precisa me conhecer. Eu quero manifestar minha glória na vida dele. Compartilhei do amor de Cristo. Ele entregou sua vida para Jesus. Quando ele entregou sua vida para Jesus, falei, pode jogar as muletas, pode se levantar. Ele levantou e começou a andar perfeitamente para a honra e glória de Jesus. Dá outro clique aí. Esse homem aqui, amados, olha, ele sofreu um derrame. Eu estava orando na cama por ele. Esse homem, eu orei, ele não foi curado. Não foi curado. Mas eu senti que a unção foi liberada para aquele homem. Falei, a unção foi liberada para você. Eu só posso dizer algo para você. Acredite, Deus te tocou. Se passou alguns dias, ele acordou e o dedinho do pé dele começou a mover. Ele falou, nossa, eu não movo o dedinho do meu pé. Começou a mover um dedinho do pé. Chamou filho ou filha. Olha, o dedinho do meu pé está mexendo. No outro dia, o outro dedinho do outro pé começou a mexer. Foi se passando os dias, ele começou a mexer com os dedos de todos os pés. Aí num belo dia, ele acordou, ele sentiu algo diferente nele. Falou, filha, dá sua mão aqui. A filha dele deu a mão para ele, me tira da cama. Não, pai, mas você não pode andar. Me tira da cama. Quando a filha dele puxou ele se colocou em pé e começou a andar. A unção foi liberada. É mistério de Deus. Qual a irmã que eu orei hoje cedo aqui foi curada? Levanta a mão. Ela não está mais aqui? Não veio. A irmã estava com dores aqui, muita dor e tal. Oramos, falei, a unção está com você. Pode ir embora, você já está curada. Hoje testemunhou que Jesus curou ela. Aqui oramos em Brodowski, uma moça, 10 anos querendo ficar grávida. Dicionário, o que eu faço para ficar grávida? 10 anos, tentei de tudo. Falei, só tem uma maneira. Através do milagre. E como que eu recebo esse milagre? Fé.
acredita que Deus pode fazer esse milagre. Oramos por ela. 2 semanas depois eu fui para o Nepal, ela mandou mensagem: missionário, eu tenho uma notícia linda para te dar. Estou grávida. Deus pode fazer. E Deus faz. Dá outro clique aí. Amados, eu vou contar a história desse homem também aqui. Ó. É muito testemunho, pastor. Esse homem, eu orei por ele 2, 3 vezes, a paralítico não foi curado. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que ele tinha pecados para confessar, para que Deus curasse ele. E esse homem não gostou, ele falou: como eu tenho 26 anos de crente, cara. O que eu tenho que acertar com Deus? Eu falei: não sei, eu não posso orar para você. Você precisa confessar os seus pecados. Chama o filho dele e me leva para casa. Não quero que esse estrangeiro ore por mim, não. E levou esse homem para casa. Olha, amados, eu não sei o que aconteceu. Ele ligou para o pastor onde estava hospedado na casa dele numa vila e falou: pastor John, ora por mim, eu tenho que acertar algumas coisas com Deus. O pastor orou por ele no celular. No outro dia cedo, o pastor John ele liga para o pastor John e falou: pastor John, eu tive um sonho de que Jesus apareceu para mim e me disse: vá até aquele lugar e peça oração para o meu filho que eu vou te curar. E o pastor João, então, venha. O filho dele trouxe aquele homem, falou que nunca queria ver a minha cara. E nós estávamos numa igreja, passou um louvor gostoso, adorando a Deus, tal. E daí trouxeram aquele homem paralítico ali e colocaram ele na minha frente. E eu cheguei para ele durante o louvor e falei para ele: Badê, vovô, Badê, é verdade que Jesus apareceu no teu sonho e falou que se eu orasse, Jesus ia te curar? Ele falou assim: é verdade. O homem é paralítico. Falei: então dá tua mão aqui, pode se colocar em pé. O homem se colocou em pé. Quando o homem se colocou em pé, amados, eu falei: não, você não vai só colocar pé, você vai dançar comigo na presença de Deus. E de repente, amado, aquele homem começou a dançar e correr no meio da igreja. Ele ficou tão impactado com a cura dele, que hoje esse homem abriu uma igreja e está pregando Jesus numa vila lá. Deus continua atuando nas nações. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem pessoas que falam assim: eu não acredito que milagres acontecem. Se você não acreditar, problema é seu. Eu quero continuar acreditando que milagre acontece. Que Deus continua vivo. Nós estamos perdendo, a igreja brasileira está perdendo essa essência de acreditar de que Jesus é um Deus vivo, que Ele pode fazer. Dá outro clique aí, amado. Amados, olha aqui os demônios, batalha com demônios. Muitas pessoas libertam demônios onde nós fomos pregar Jesus. Amados, eu fui pregar, pastor, num lugar lá, que era dominado por magia negra. Eu convidei todas as pessoas, era para vir numa igreja, onde que nós estávamos iniciando lá. Aí as pessoas lotaram a igreja, estava eu, o pastor John e minha esposa. Vamos orar por vocês? Vamos, tá. Falei: então, nós vamos orar e Jesus vai tocar na vida de vocês. Quando nós começamos a orar, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Toda a igreja ficou endemoniada. Sobrou eu, minha esposa e o pastor de pé. Caiu um 40, 50 ali endemoniado. E eu só gritei para o pastor John: corre lá e fecha a igreja. O pastor correu lá no meio daqueles demônios lá e fechou a igreja. Ali, amado, pau no diabo. Diabo para tudo quanto é lado, saindo, quebrando alianças, pessoas ali se entregando a Jesus ali. E por causa desse trabalho aí, hoje tem uma igreja na vila, pastor. Aonde essa igreja hoje tem mais de 100 membros, e onde nós começamos a evangelizar a vila, e hoje, através dessa igreja, abriu mais 3 ou 4. E hoje nós apoiamos todas essas igrejas. É uma história muito linda, não dá para contar tudo para vocês. E uma vez, 5 brasileiros foram tocados do Senhor, foram nessa vila, e eram 5 brasileiros, eram pedreiros, missionários pedreiros. Levantamos uma oferta e construímos uma igreja em uma semana. Amém? Glória a Deus. Dá mais outro clique aí. Amados, na Índia, olha que história mais pirada.
Eu vou contar muita experiência pirada aqui. Amado, eu estava na Índia, pregando o evangelho numa vila. E eu fui para a casa do pastor no final de tarde. Quando eu fui entrar na casa do pastor, eu estava de chinelo. Estava lá em Calcutá, ou lugar para ter cobra. Estava lá em Calcutá, numa vila em Calcutá. Quando eu fui entrar na casa do pastor, eu senti uma dor forte no meu pé. Quando eu olho assim, uma serpente de mais ou menos 2 metros, chamado Black Snake, ela estava grudada no meu pé. Quando ela tirou a boca dela, eu puxei o meu pé, imediatamente o pé começou a inchar. E começou a sangrar meu pé, pastor. Aí vieram uns irmãos, me puxaram para dentro da casa do pastor, uns obreiros, e começaram a lavar o meu pé, tudo, né? E tinha um indiano lá, sabe aquele irmão bem encorajador? Ele falou assim: puxa, o missionário Antenor, essa cobra é muito venenosa. Que eu ali, com aquela dor ali, meu pé inchando ali, e olha, e é assim. Aí ele foi explicando, ele foi dando a receita para mim. E é assim, em 20 minutos você vai ficar cego. dessa maneira que o camarada foi falando para mim. Em vez de falar, em 20 minutos você vai ficar cego. Depois de uns 10, 15 minutos aí você vai morrer. Desse jeito o camarada foi me falar para mim. Eu falei assim, olha, já que eu vou morrer mesmo, porque não tinha jeito de chegar, eu estava muito longe do hospital mais próximo. Se eu não me engano, estava a uns 27 quilômetros. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar em línguas. Eu vou adorar a Deus. E eu comecei a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Chegou 10 minutos, não tinha acontecido nada. Chegou 15, 20. Não, foi 18, 19, agora é 20. E eu com os olhos fechados, ele adorando ao Senhor, eu glorificando, quando abri o olho, poxa, eu não estou cego. Vamos continuar orando, né? Porque daqui a 15 minutos eu vou bater as botas. E eu comecei a orar, mas comecei a orar. Quando fui 30 minutos orando ali, eu senti o meu pé pegando fogo e desinchando o meu pé. Se passou 1, 2, 3, 4 horas, o efeito da cobra, da serpente, não teve nenhum. Glória a Deus! E você sabe o que aconteceu? A história se espalhou para a vila. E eu estava na casa do pastor, sentado na sala dele, os indianos, hindus, iam na casa do pastor. A gente quer conhecer um missionário que foi mordido por serpente e não morreu. E eles viam lá, amados, e colocavam lá a cabeça na janela, e falava, por que você não morreu? Eu falava assim, porque eu sirvo a Jesus Cristo. Thank you very much. Eu sirvo a Jesus, Ele que me dá vida. E por causa desse testemunho, teve pessoas que se converteram a Jesus. Glória a Deus! Dá mais outro clique aí. Dá mais outro clique aí. Amados, depois de uma noite de batalha com demônios, olha o que acontece numa vila. Um monte de cobra. Detalhe, essa vila não tem cobra. Eu vi um bolo de cobra em frente da vila, da igrejinha que eu estava pregando o evangelho. E eu falei assim para o pastor, por que tem um monte de cobra aqui na porta da igreja? Ele falou, os bruxos mandaram para te picar. Eu falei, Jesus, que batalha. Se as cobras entrassem na igreja, ia me picar mesmo. Mas não ia ter efeito, porque eu sirvo Jesus. Outro clique aí. Esse pastor prêmio evangelista, ambos foram apedrejados por Cristo, esses dois aí, ó. Eles foram apedrejados por Cristo porque nós fomos fazer um trabalho numa cidade chamada Retalda. E o povo queria apedrejar ele, que falaram que ia cortar o meu pescoço se eu fosse pregar lá. E fizemos um trabalho numa vila do lado, para orar para as pessoas, para pregar Cristo. Dá outro clique aí. Nos trouxeram um mudo para nós orarmos, né? Ex-mudo nos relatava que quando oravam por ele sentia ondas de fogo cobrindo seu corpo. Ele é da vila dos budistas radicais, agora servo do Deus vivo. E a história desse homem, eu contei de manhã, mas eu vou contar aqui de novo, porque muita gente não me escutou. A história desse homem é muito interessante. Quando eu estava orando para as pessoas, trouxeram esse mudo. E eu nunca orei por mudo na minha frente, nunca orei por mudo na minha vida. Aí falei, agora fala o nome de Jesus. O homem falava assim, ó. O
homem não falava, era mudo, né? Orei pelo mudo lá, ungi o homem, e sabe o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Não aconteceu nada. Aí vamos orar de novo. Oramos lá, toda a igreja, todos os obreiros orando lá. Tá. Agora você vai falar agora. E o que aconteceu? Nada. Você acertou, irmão? Nada. Vamos orar de novo. Orei pela terceira vez. Agora você vai falar em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. Quando eu peguei aquele homem mudo, 38 anos mudo, eu coloquei de lado assim, falei, não vou orar mais para esse camarada não, vou continuar orando pelas pessoas. Quando eu deixei ele de lado, assim, orar para outras pessoas, um irmão usado na área do conhecimento, falou, o Espírito Santo me revela que ele vai curar esse homem. Eu falei, vai curar ele? Então tá bom. Eu peguei um vidro de óleo, cheio assim, amados. Eu falei para o mudo, tapai codibro cornos, abra aí a tua boca e mostra a tua língua. Quando o homem abriu a boca e mostrou a língua, eu peguei aquele óleo e joguei assim, amado. Recebe a cura! E joguei. Porque eu quase afoguei o homem de tanto óleo ali. Quando eu joguei ali, amado, aquele copo de óleo aqui naquele homem ali, amados, ao ponto que o homem lavou a cara do homem de óleo, assim, aqui, tal, a roupa dele, e ele foi limpando aquele óleo que estava na boca dele, óleo de oliva, não, óleo de soja, né? Às vezes, amados, quando não tem óleo lá no Nepal, a gente usa óleo de máquina, e não é que Jesus cura mesmo, não é o óleo, viu? Amados, olha aqui, deixa eu contar para vocês. Quando o homem limpou aquele óleo assim, da boca, eu falei, pode falar agora. Jesus te curou. Ele limpou aquele óleo, olhou para mim e falou assim, em nome de Jesus. Amém? Quando ele falou em nome de Jesus, o milagre é assim, quando acontece a gente não acredita, né? Porque a razão da gente quer acreditar naquilo que é óbvio, mas a fé não se baseia em coisas palpáveis. Aí eu falei assim, como é que você falou? Ele falou assim, em nome de Jesus. Parece que nem um homem sabia que ele foi curado. Quando ele falou em nome de Jesus, aí ele parou com os olhos galãs e falou para mim, nossa, eu estou escutando a minha voz. Amados, e sabe o que aconteceu? Ele aceitou Jesus, confessando com a boca dele que ele era mudo. Eu falei, agora tu vai naquela vila lá e falar para aqueles camaradas que queriam cortar meu pescoço, que quem curou você foi Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Dá mais outro clique aí. Olha, amado, esse homem aqui, ele sentiu onde... Foi a primeira vez que esse homem aqui, pronunciou o nome de Jesus. Amados, olha o fogo de Deus que tocou esse homem. Lavou esse homem, é um pouquinho de óleo só. Eu já ia falar que era suor. É um pouco de suor, mas é óleo também. Mas Deus tocou nesse homem, foi tremendo. Dá outro clique ali. Amados, isso aqui é Jiri, eu fui pregar nessa cidade aqui, olha, amados, com um grupo de chineses da igreja clandestina. Amados, esse lugar aqui foi muita perseguição também, mas Deus nos honrou muito nesse lugar. Falaram que nos iam quebrar se a gente pregar Jesus, mas mesmo assim, eu tive que pregar Jesus para aquele povo, enfrentar mesmo a morte, para levar Cristo para eles. Dá outro clique aí. Um dia antes de eu sair, me levaram para a casa desse homem aqui, e eu preguei Jesus para ele, e ele aceitou Jesus. Ele me contou uma história, que uma vez por semana, uma menininha passava na casa dele e dava um folheto para ele, evangélico. Quando eu fui falar de Cristo para ele, ele abriu a graveta e mostrou todos os folhetos evangélicos que ele ganhou daquela menininha durante meses. Ele falou, tudo que você está falando aí eu já li. E eu falei para aquele homem, e agora, qual a decisão? Ou Buda ou Cristo? Ele falou, eu não quero mais Buda, eu quero Jesus. Quando ele aceitou Jesus, o pastor que estava no meu lado, ele estava assim, tremendo assim,
tremendo, o homem começou a tremer assim, eu falei, oxa, vou ter que orar pelo pastor também, né? Eu falei, pastor, você está bem? Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o povo daqui te perseguiram. Sabe quem que é esse homem aqui? Eu falei, não, ele é o líder da vila. O líder da vila se convertendo a Jesus. De um povo que queria me bater por pregar Jesus lá. Deus é tremendo, glória a Deus. Dá outro clique aí. Amados, esse jovem aqui, manifestou o demônio nesse jovem aqui, um lugar que eu fui pregar, é muitas experiências, tá? Mas deixa eu dizer algo para vocês. O demônio rasgou a roupa desse homem, nunca vi uma força demoníaca. Ele é filho de um, como eu posso falar para você, de um bruxo. E ele sofria de desmaios, muito desmaio. E eu falei para ele, olha, desmaio pode ser físico, pode ser espiritual. Agora, se for espiritual, Jesus vai te curar desse demônio. Quando eu toquei na testa dele, manifestou o demônio gritou e falou, ele é meu, ele é consagrado a mim. Por causa que se o bruxo morresse, a sucessão dos demônios ia para ele continuar levando a bruxaria para frente. Eu falei para o demônio, casa caiu. Né? A casa caiu, já era, agora ele vai ser de Jesus. E eu lembro que o demônio deu um grito tão alto para sair, porque era uma legião de demônio, que algumas irmãs da igreja saíram correndo da igreja de medo. E ele levantou, aceitou Jesus, e hoje ele é um evangelista, ganhador de alma, e usado na área de cura. Deus faz ou não faz? Deus é misericordioso, glória a Deus. Dá mais outro clique aí. Amado, alguns lugares que eu fui pregar, 3 dias, 10, 7 dias a pé, para pregar o evangelho, eu só vou falar algo para vocês. Quando você achar que está difícil ir para a igreja, lembra do missionário Antenor. Viu? Porque toda semana eu pego a minha motinha, eu viajo 200 quilômetros para mim visitar a obra lá no Nepal. 200 quilômetros, pastor. 200 para ir, 200 para voltar. No frio, no gelo, na chuva, mas eu não deixo de visitar a obra do Senhor Jesus. A avalanche quase me levou já para os abismos. E eu falo algo para vocês, amados. Quando eu olho para a igreja brasileira, estou com uma dor de cabeça, não vou para a igreja. Não é? Está numa novela aqui, eu não vou. Sabe, não vou. Jesus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar Deus, amar, sabe, a família é importante. Mas até que ponto realmente nós somos crentes? Eu sempre me pergunto, sabe, amado? Eu sempre me pergunto. Mas temos que amar. O segredo é o amor. Mais um clique aí. Acho que já está terminando. Amado, essa família anda 5 horas para chegar na igreja e 5 horas para voltar para casa. Se você acha que está difícil para ir para a sua igreja, então vem aqui. Eu estava na região pregando o evangelho, numa igrejinha pequenininha, um senhorzinho de idade, devia ter uns 70 anos de idade, senhorzinho. Senhor subindo montanha e tal. Aí eu falei para o senhor, o senhor é dessa igreja? Ele falou, sou, Antenor. O senhor mora onde? Eu falei, eu moro no lugar tal. Poxa, mas o lugar tal é muito longe, né? O culto começava às 10 horas. O homem saía 4 da madrugada para estar no culto 10 horas. Terminava o culto, o homem ia embora, meio-dia para chegar às 6, 7 horas da noite. Todos sábado ele fazia esse processo. Aquele senhorzinho lá de idade, ele falou, ninguém na minha vida é cristão, só eu. Mas eu não posso deixar de adorar Jesus. Eu falava para o senhor, se tu conhecesse o Brasil, meu amigo. Se você conhecesse aquele povo, igualzinho o senhor. Igualzinho. Eu falei, Jesus, nós precisamos nos converter. Precisamos. Dá mais um clique. Amados, eu preguei, falei hoje cedo, essa região muçulmana que nós pregamos aqui, uma batalha espiritual que parecia que a cabeça explodia de medo, ameaça, misturado, paixão pelas almas. Esse lugar que eu preguei foi um dos lugares mais perigosos. Esse bairro que eu preguei aqui
é chamado como cemitério de missionário. Você sabe por quê ou não? Que eles matam a pessoa no norte da Índia. Quando eu fui pregar Jesus nesse lugar aqui, os muçulmanos chegaram para mim e falaram: o que você está fazendo aqui? Eu vinha fazer um teatro aqui, trazer uma palavra para o povo. Que teatro, que palavra. Eu falei: não, nós viemos fazer aqui, a gente quer saber. Eu falei: não vou falar para você. De repente o rapaz já começou: não, você vai ter que falar. Eu já falei: meu amigo, você não tem louça na sua casa para lavar? Você não tem roupa para lavar? Vai lavar louça na sua casa. Não, quero saber o que você vai falar aqui. Eu não vou falar para você. Se você quiser, você vai lá escutar. Me pressionaram, até que eu fui lá na praça. Quando eu cheguei na praça, a noite começou a cair. Um homem pegou um lampião, colocou na praça. E vieram os muçulmanos, tudo na volta. 400, 500 na minha volta lá. Apresentamos teatro. E quando eu comecei a pregar, falar do amor de Cristo, falar, né, do plano da salvação. Antes de eu falar de Jesus, o diabo veio atrás de mim e falou para mim assim: se você falar de Jesus aqui, hoje eu mato você. Hoje eu mato você. Amados, e eu falei: não, vou falar de Jesus aqui, mesmo que custe a minha vida. Amados, e eu gritei para aquele povo: vocês querem saber quem que é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Ele é a vida. E é o caminho. E é a salvação. Amados, quando eu comecei a falar assim, o povo fez um silêncio mortal ali. E quando eu comecei a falar mais profundamente do plano de salvação, um homem saiu ali do meio do povo. O camarada era grande. Eu estou baixinho, amados. O camarada devia ter uns 2 metros de altura, o homem. Falou: pode parar. Eu dei aquela parada, falei: o camarada agora vai mandar o povo cortar meu pescoço. O homem atravessou, o homem tinha uma barba assim, de turbante, atravessou no meio do povo, falou, entrou na minha frente, mandou dar uma parada e falou assim: este homem aqui, ó, ele atravessou o oceano para nos trazer uma mensagem. Quem tocar nele vai ter que tocar em mim primeiro. E eu olhei para o camarada, eu nunca vi aquele senhor na minha vida, eu falei assim: nossa, mais um que quer morrer comigo. E ele sai no meio daquele povo lá. Quando eu estava para terminar a palavra, amado, esse homem ele entrou na minha frente novamente, arrancou o turbante dele, ele usou uma expressão que só existe em igreja evangélica. Eu estava lá no norte da Índia, o povo falando bengali. Ele falou assim: ó, eu vou sair no meio dessa praça, nós vamos abençoar a vida dele. Nós vamos ofertar na vida dele. E aquele homem começou a andar no meio da multidão ali, e as pessoas começaram a colocar dinheiro ali. E eu continuo, quando eu terminei de pregar, eu não podia fazer o apelo, porque se eu fizesse o apelo ali, as pessoas que iam aceitar Jesus, os próprios muçulmanos iam matar os amigos deles ali, que aceitou Jesus. Que eu já tive experiência no norte da Índia. E aí eu falei assim: olha, eu não vou fazer o apelo, mas eu estou com um monte de caixa aqui de Bíblia na língua de vocês. Devia ter uns 200, 300 ali no Novo Testamento. Quem quiser saber mais sobre Jesus, por favor, venha e pegue um. Amados, em questão de 10 minutos, acabou tudo. Todo mundo veio pegar. Quando todo mundo pegou, já estava na hora de eu ir embora. Quando eu estava saindo ali, uns muçulmanos vieram ficar na minha volta falando assim: Antenor, tem um povo aqui que quer te matar. A gente vai sair, nós vamos fazer uma corrente em volta de você. Nós vamos sair para te proteger até você sair da vila. Nós vamos te proteger. E eu saí rodeado de muçulmanos na minha volta até eu sair da vila. E quando eu estava saindo da vila, esse homem, que eu nunca vi na minha vida, ele entrou entre esses muçulmanos e colocou no meu bolso, eu lembro até hoje, 2.000 e pouco rupi, pastor, o indiano, e falou assim no meu ouvido: homem de Deus, o Senhor é contigo. E saiu na escuridão da noite. Eu não sei se era um anjo ou se era Jesus. Mas só sei de uma coisa, amado: quando a gente coloca os nossos passos no impossível, Deus se manifesta de modo impossível. Já estou terminando mais outra experiência aqui. Essa é a minha esposa. E esse é meu filho. Esse é o Isaac. Felizmente eles puderam vir, hoje vocês estão estudando, né?
E a minha esposa, ela fala português. Ela é muito simples. E essa moça aqui, ela é muito simples. E eu e ela já treinamos mais de 400 pastores no discipulado. Estamos chegando a quase 6.000 pessoas discipuladas para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o livro aqui que eu escrevi. Está escrito em nepalês, chamado Shelapan, que significa discipulado. Traduzir esse livro, 20 lições da vida cristã. Depois que eu traduzi, o que eu fiz? O que eu estava propondo para as igrejas? Eu treinava o pastor no discipulado e o pastor pegava o livro de graça para treinar suas igrejas. E nisto nós já treinamos cerca de 400 pastores. Glória a Deus! E esse livro chegou nos lugares mais remotos da terra. Mais remotos da terra. E estamos, pastor, traduzindo para o paquistanês. Em breve vão alcançar as igrejas do Paquistão. Amém? Mais alguma experiência? Já estou terminando. Esse aqui é minha esposa, o meu filho. Nós estamos pregando em frente de uma mesquita, no norte da Índia. Toda a cidade desceu para escutar de Jesus. Amados, quando eu falei que eu era brasileiro, amados, todo mundo ficou feliz. Como brasileiro é uma bênção, né? Ser brasileiro, né? Preguei Jesus aqui, amados, em frente dessa mesquita. E olha, é interessante, eu tenho uns vídeos, apenas que não dá para passar. Mas dá outro clique aqui. Dezenas e dezenas de pessoas aceitaram Jesus no norte da Índia. E quando as pessoas aceitaram Jesus, outro rapaz pregou em outro dialeto, e veio outras dezenas pregar Jesus. E às vezes eu pregava na Índia com 3 intérpretes diferentes. Eu pregava em inglês, tinha um que pregava em Lingala Bangala, outro pregava em Hindi, outro pregava em outro dialeto lá. E quando eu fazia o apelo, vinha todas essas etnias aceitar Jesus, pastor. Era muito lindo vendo como Deus fez. E aí, amados, só para terminar o que Deus fez, dá para me contar a noite inteira de experiência, mas eu não vou contar não, porque senão vocês não vão jantar hoje. Amados, um empresário estava lá, pastor, ele ficou tão assim, tocado no coração, ele falou assim para a nossa equipe, eu queria alugar o maior teatro de Shillong, cidade de Shillong, na Índia, para a gente fazer um show gospel. Falei, que benção, vamos fazer. Amado, o rapaz alugou o principal teatro da cidade, juntamos grupo de louvores, grupo de outras igrejas lá, e realizamos um show gospel. Apareceu mais de 3.000 jovens no teatro. Quando eu preguei lá, o que eu contei, na primeira vez que eu preguei, foram os 130 jovens que se converteram. 130, na Índia. Falaram que não ia ganhar uma pessoa para Jesus nessa região. Eu ganhei mais de 300. Quando, amado, as pessoas aceitaram Jesus, no outro dia, um pastor me chamou e contou uma experiência muito interessante. 2 moças muçulmanas que estavam preparando para ir para Meca, para dar volta naquela pedra negra, chamada Hajj. Vamos entrar nesse teatro para ver o que está acontecendo? E quando elas entraram no teatro, eu estava falando quem era Jesus. Elas ficaram tão impactadas com a mensagem de salvação. Elas vieram chorando aceitar Jesus. E quando elas aceitaram Jesus, chegaram para o pastor e falou, pastor, a gente não quer mais Maomé. A gente quer Jesus na vida da gente. É muito bom, amados. Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus.